Tour de France, 8ª etapa, 183 quilômetros, uma prova para sprint ou para fuga? Para sprint. Alguns quebras-canelas no meio, né? Não era uma etapa mesa de bilhar, não. Tinha umas subidinhas quebra-canela que a gente chama, mas não o suficiente para, aliás, longe, né, de ser suficiente para mexer numa classificação geral ou até mesmo para os líderes na classificação geral pensar em se mexerem no pelotão. Pelo contrário, né, um longo dia para eles, regenerativo total. Eles que se prendem a ficar dentro do pelotão, se sair de queda, possíveis quedas. Uma brecha aqui, Tour de France, inclusive, que está tendo poucas quedas, né? Graças a Deus, depois a gente tem um começo de ano, em primeiro semestre, tão acidentado, com quedas feias, né? Que inclusive estão impactando na disputa do Tour de France 2024. A gente está tendo um Tour de France até então e que assim siga com poucas quedas. Uma fuga solitária no dia com o atleta dinamarquês Abraham Hansen, que é o atual líder de camisa de montanha. Passou aí 3 horas e tanto nessa fuga, um dia bastante chuvoso. E faltando alguns quilômetros para a chegada, mais ou menos uns 30, 35 quilômetros para a chegada, essa fuga foi neutralizada pelas equipes. Quais equipes? Na verdade, todas as equipes ali na ponta, conduzindo seus líderes, seja os líderes na classificação geral, seja os que estavam para disputar a etapa no dia. Mais um dia de sprint, mais uma oportunidade para Philipsen, o belga que inclusive foi desclassificado, não, né? Ele foi renegado na última etapa de sprint que teve, porque ele fechou o Volt. Na minha opinião, eu acho que aquela fechada que ele deu no Volt esse ano foi bem menor do que a fechada que ele deu no Volt no ano passado. No ano passado ele foi muito mais incisivo no sprint para cima do Wout van Aert. Como ele foi campeão da etapa, o UCI não mexeu na classificação. Agora, esse ano, ele fez segundo, ele foi renegado, caiu para último e ainda perdeu alguns pontos na liga pela camisa por pontos. Esse Tour de France não tá muito legal ainda para o Philipsen, né? Que foi o camisa verde no Tour de France do ano passado. Esse ano ele ainda não conseguiu vencer nenhuma etapa. Foi a terceira etapa para o sprint e para sprinters, né? E ele não conseguiu vencer ainda. Hoje, na verdade, é o seguinte. A grande expectativa de hoje é amanhã. Amanhã, a 9ª etapa é uma etapa que está gerando bastante ansiedade pela geral, porque a gente tem alguns pontos aí, eu vou trazer aqui para você. Primeira questão da etapa de amanhã é que ela vai ter 199 quilômetros amanhã. Ela larga em Troia, volta para Troia, 2.000 metros de subida acumulada, nada muito duro, 200 km para 2.000 de subida. Agora, o grande X dessa etapa é que ela terá 14 pontos de gravel e espera-se uma baguncinha ali no meio do pelotão. Uma etapa com cara de clássica em pleno domingo? Legal. Os nomes que a gente deve ficar de olho amanhã, e você também deve ficar de olho amanhã na etapa: Remco Evenepoel, já vou explicar o porquê de cada um, tá? Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Pidcock, Wout van Aert, Tadej Mohoric e Mathieu van der Poel. Por que de cada um que com quem? Vamos lá. O Remco, há 2 anos atrás, no Giro de Itália, ele teve muita dificuldade numa etapa que tinha trechos de gravel. Ali foi um caos para ele, tá? Inclusive foi bem épico assim para os portugueses, por exemplo, porque o João Almeida, na época, que hoje é gregário do Pogacar, o João Almeida na época era gregário dele na Quick Step, o João Almeida tinha pernas para ir embora e ele precisou ficar esperando o Remco, porque o Remco sofreu demais nessa etapa que tinha trechos de gravel, mas 2 anos depois, com certeza, o Remco deve ter melhorado nisso daí. Mas é um nome para ficar de olho, até porque ele está disputando classificação geral. Ele está em terceiro no momento. Não, está em segundo no momento. Vingegaard. O Vingegaard também tem dificuldades para andar na gravel. Há 2 anos ou 3 anos, 2 anos atrás, o Tour de France teve uma etapa com trechos de paralelo e tal, e aquele dia foi um caos para, na época, Jumbo, né? Para a equipe Jumbo. Quem carregou a equipe nas costas naquele dia foi o Wout van Aert. Só que agora o Wout van Aert não está tão bem quanto ele estava naquele Tour de France, né? Pogacar, bicampeão de uma Strade Bianche, né? Então ele é um ciclista que ele tem facilidade para andar nesse tipo de percurso que amanhã eles vão pedalar.
E é uma oportunidade que ele terá de colocar algum tempo no vinho. Será que o Pogačar vai aproveitar amanhã? Uma etapa que não é com tantas subidas. Será que ele vai aproveitar essa dificuldade de percurso? Tem um detalhe, não somente as partes de gravel, como também muitas entradas e saídas dentro de cidade, ruas estreitas, o que tende a dificultar ainda mais a questão de posicionamento dentro do pelotão. Uma vez mal posicionado, você entrou num trecho de gravel, isso pode causar sérios danos na classificação geral. É a expectativa o Pogačar e o seu time, né, a Emirates, tentar trazer colocar, né, a Jumbo e mais especificamente o Jonas Vingegaard em dificuldade. Tom Pidcock, a gente sabe que ele é mountain bikeiro, ele já foi campeão mundial de cyclocross, então também já tem algumas boas classificações em provas com essas características. É um nome que e ele não tá tão bem para a montanha, deve tentar vencer uma etapa e amanhã é um dia que ele pode ter um bom desempenho. E agora, os dois grandes nomes das clássicas de primavera desse ano que a gente não teve a possibilidade de ver. Talvez amanhã seja o dia. Wout van Aert e Mathieu van der Poel disputando uma prova com trechos de gravel, com cara de clássica. Eu tenho uma expectativa bem legal para isso, apesar de achar que essa disputa não vai acontecer. Se a Jumbo liberar o Wout van Aert para a etapa de amanhã, eu acho que eles podem colocar o Jonas, expor, na verdade, não é nem colocar, expor muito o Jonas Vingegaard, porque ter o Wout van Aert como uma referência numa prova tão complicada, numa etapa tão complicada como a de amanhã, traz uma segurança mental e estratégica muito grande para o Vingegaard, mesmo que o Wout não esteja na melhor forma dele, né, muito longe, inclusive, do que ele estava em 2022, mas é uma peça muito importante no quebra-cabeça da Visma para a etapa de amanhã. Apesar de que o Wout declarou no começo do Tour que a Visma poderia liberar ele para algumas etapas, mas eu acho que amanhã não sei se será. Mathieu van der Poel, a gente sabe que ele anda muito nesse tipo de percurso, apesar de que o Van der Poel ele se destaca absurdamente no paralelo, não necessariamente na gravel, né, em trechos com cascalho, mas ele sempre vai se desenvolver e se desenrolar muito bem ali. Inclusive na etapa de hoje, a etapa 8, ele sequer apareceu para fazer o lead-out pro Philipsen, que é algo que ele geralmente faz, hoje ele nem apareceu. O Wout era uma chegada para ele também não foi para chegada, porque ele tá mal, ou porque ele tá se guardando para amanhã? Porque ele tá se guardando para amanhã para trabalhar para o Jonas, ou tá se guardando para amanhã para ele fazer a prova dele? É um ponto de interrogação que a gente vai acompanhar amanhã. E amanhã a gente tem na prova também o Mohoric, que é o atual campeão mundial de gravel. Então é um nome também que pode ter certeza que vai querer aparecer na prova de amanhã. O Mohoric até então tá bem quietinho, a sua equipe, a Bahrein, também tá bem escondida, não venceu nenhuma etapa ainda, então vai ser bem interessante essa etapa de amanhã. Pode trazer sérios... E outra, não é só a parte física essa etapa de amanhã, também tem muita questão de equipamento, né? Problemas mecânicos, aquela entrada e saída de vielas dentro das cidades, se estiver mal posicionado, tiver um problema mecânico, depois você gasta muito fisicamente, aí vai vir um outro trecho de gravel, enfim, amanhã dizem, aliás, a expectativa é bastante grande para a prova de amanhã. Vamos aguardar. Só para não passar em branco aqui, pessoal, a classificação de hoje eu preciso passar para vocês, inclusive, Girmay, da equipe Intermarché, vem fazendo cada vez mais história, né? Segunda-feira eu vou trazer um resumão aí da primeira etapa, e aí eu vou falar mais sobre esse ciclista e sobre os feitos que ele tá fazendo. Ele, inclusive, o atual camisa verde do Tour de France, é o único até então que venceu 2 etapas. Ele foi hoje o primeiro colocado, o segundo colocado foi o Jasmin Philipsen da Alpecin e o terceiro colocado, o Arnaud Delis da Lotto. Um adendo aqui, o Girmay tá colocando a Intermarché num novo patamar, né? A Intermarché, que a gente sabe que é uma equipe bem pequena e agora já venceu 2 etapas, tá ali com líder por pontos,
É bem legal você ver uma peça num quebra-cabeça se destacando tanto e elevando, né, o patamar de uma equipe pequena. Bacana. Eu acho que ele ainda vai ter algumas etapas com claras chances de vitória. Já fez história, tá fazendo história e aí eu acho que vai fazer mais ainda, né? Vamos ver. Pessoal, é isso. Amanhã a etapa vai ser bem legal. Eu trago aqui para vocês um resumo, uma análise, minha opinião. Estamos prestes aí a finalizar a primeira semana. Eu acho que amanhã vai ter tempo na classificação geral, para um lado ou para o outro. Alguém vai tirar, alguém vai aumentar. Entre ali, principalmente os 5 primeiros colocados. Vamos ver o que esses caras vão aprontar. Um grande abraço, bom final de semana a todos e até amanhã.